Olá, esta aula é sobre a raiz enésima aritmética. Certamente você já conhece ou já ouviu falar na operação de raiz de um número. Então eu vou explicar de um modo mais sucinto esse conteúdo e espero que te ajude no desenvolvimento dos exercícios. Olha só, a raiz ela é reconhecida por esse símbolo aqui, que é chamado de radical. O radical possui aqui em cima um índice. Eu vou colocar a representação desse índice como o número n. Então, esse n, ele é o quê? Índice. Esse n, ele é um número natural. Vou colocar aqui, ó, natural. E precisa ser diferente de zero, tá? Significa que não existe raiz de índice zero. Agora, dentro da raiz vem um número, eu vou representar aqui pela letra A. Essa letra A recebe o nome de radicando. O radicando é um número real e, a princípio, a gente vai considerar que esse radicando precisa ser maior que ou igual a zero. Tá? Então, a princípio, nós não vamos considerar radicando sendo número negativo, mas ele é um número real. Sendo um número real, você pode ver dentro dessa raiz um número racional, né? Pode ser um decimal, pode ser uma fração, né? Pode ser um número inteiro, ok? Desde que ele não seja negativo. Agora, na operação de raiz, a gente chega a um resultado. Eu vou chamar esse resultado de B. Esse item B também é um número real, tá? Ele é um número real e também é um número não negativo. Então, ele é maior que ou igual a zero. Agora, essa operação ela se justifica pela potenciação. Se isto aqui, se você tiver uma raiz com uma igualdade e ela for verdadeira, ela vai implicar em uma potência. Eu vou representar aqui por este símbolo, que é uma seta dupla, né? Ele implica em uma potência que diz que B elevado ao índice n, isso é igual ao radicando. Então, se a primeira condição é verdadeira, a segunda também é. E acontece o oposto também, da direita para a esquerda. Se a condição da direita for verdadeira, esta aqui também será. Então, a gente representa essa seta dupla aqui, ó, nas duas direções. Este símbolo de seta dupla para a esquerda, para a direita, é chamada de equivalência. Então, as duas igualdades são equivalentes. Uma justifica a outra. Vou colocar alguns exemplos aqui. Olha só. A raiz quadrada do número 16. Quando a gente tem o índice 2, a gente diz raiz quadrada. E a raiz quadrada, ela pode ser escrita assim também, ó, sem a necessidade de escrever o índice. Então, a raiz sem o índice, ela é uma raiz quadrada. Isto aqui é igual a 4. Sabe por quê? Porque implica, né, ou equivale dizer que 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Você sabe, né? 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, tá? Vou colocar um outro exemplo aqui, ó. A raiz cúbica de 8. A raiz cúbica ela tem um índice 3. Isto aqui é igual a 2. Sabe por quê? Porque existe essa equivalência aqui, ó, que 2 elevado ao índice 3 é igual a 8. Vou tomar um outro exemplo. Vamos lá. A raiz quarta de 16 é igual a 2. Por quê? Porque essa operação de raiz equivale
a potência 2 elevado a 4, que é igual a 16. Agora, se a gente tiver uma situação que envolve ao mesmo tempo raiz e potência, por exemplo, a raiz cúbica de 8, isso aqui elevado a 3. O resultado dessa operação, observa que eu tenho uma potência de índice 3 e a base é uma raiz de índice 3. O resultado dessa operação é o próprio 8. Por quê? Ocorre um cancelamento aqui, ó, índice da raiz com expoente da potência. A partir deste exemplo aqui, eu posso escrever uma propriedade muito simples da radiciação, que é o quê? Se a raiz enésima de um número A é elevado a um expoente igual ao índice, isto aqui é o próprio radicando A. Tá ok? Justamente porque vai acontecer um cancelamento aqui. Agora eu vou falar um pouco de algumas propriedades, mas eu vou ilustrar essas propriedades com exemplos numéricos. Então, vou marcar aqui para a primeira situação, né? Eu vou considerar que eu tenho uma raiz quadrada de 2, ok? E eu quero transformar essa raiz para uma raiz de índice 6. Você precisa se lembrar que todo número inteiro, todo número real, na verdade, ele possui um expoente 1, pelo menos. Né? Quando você tem uma potência 3 elevado a 5, ele possui uma potência 5. Mas quando o 3 aparece sozinho, e você vê aqui que não tem um expoente, esse expoente ele é um expoente neutro, ele corresponde ao valor 1. Tá? Então, 3 elevado a 1 é o próprio 3, certo? Quando você vê um número sozinho, esse número possui um expoente 1. Isso vale também na álgebra. Quando eu tenho aqui, ó, um x sozinho que faz parte de uma expressão algébrica, ele possui o índice 1. Tá? Vamos considerar aqui o expoente 1 desse número 2. E eu quero transformar essa raiz aqui em uma raiz equivalente, ou seja, ela vai ter o mesmo valor, eu não vou alterar o valor numérico que ela representa, tá? Que é a raiz quadrada de 2. Só que eu quero que ela apareça com o índice 6. O que eu faço? Basta que eu multiplique aqui por 3. 3 vezes 2, mas eu tenho que multiplicar o expoente dela aqui também, ó, do radicando, ó, vezes 3, tá? Isso aqui é igual a raiz de índice 6 de 2 elevado a 3. Tá? Só para terminar a continha, eu vou colocar sexta raiz de 8. Tá? Essas duas raízes aqui são equivalentes, ó. São iguais. Tá? Eu alterei o índice, no entanto, o valor numérico representado por essa raiz é a mesma. Então, de acordo com esse exemplo que eu ilustrei, eu posso escrever a seguinte propriedade, que vai ser a nossa primeira aqui, ó. A raiz enésima de um número A elevado a um expoente m é igual a outra raiz de índice p vezes n de um radicando cuja potência é m vezes p. Esse p, ele representa o número 3 que eu utilizei no exemplo anterior, tá? Deixa eu reescrever o exemplo aqui, ó, para você entender melhor. Eu tinha raiz quadrada de 2 elevado a 1 e passei a ter a raiz de 3 vezes 2 de 2 elevado a 1 vezes 3. Então, neste exemplo aqui, ó, eu tinha um índice n igual a 2 e ele se transformou em n igual a 6 e eu utilizei um p igual a 3 para fazer essa transformação.
Tá ok? Esta propriedade, ela diz simplesmente isso, que você pode transformar o índice de qualquer raiz para o índice que você conseguir, né? E essa transformação deve acontecer tanto no índice da raiz quanto no expoente do radicando. Esse número P, ele não precisa ser um número natural, não. Ele pode ser uma fração também, tá? Que quando você multiplica por uma fração, você leva a ideia de divisão, tá? Então, você não necessariamente precisa multiplicar ele por um número P, você pode dividir por um número P também, tá ok? Desde que seja um número não negativo, tá? E nem o zero, né? Porque se você tiver um P igual a zero, você vai acabar anulando o índice da raiz. Então, o P não pode ser zero e não pode ser negativo, tá ok? Uma segunda ideia que a gente vai trabalhar com raízes, eu vou colocar um exemplo numérico. Suponha que eu tenha a raiz quadrada de 48. Bom, olha só, a gente sabe que esse número 48, ele é igual a 16 vezes 3. E a gente pode representar o 48 de outras formas. Mas esse 16 aqui, ele é conveniente, porque eu sei que o 16 possui uma raiz exata, uma raiz quadrada exata, tá? Então, por isso eu coloquei dessa forma, é por conveniência mesmo. Mas o que tem a ver esse produto? Ora, primeiramente, eu posso representar aqui, ó, a raiz quadrada de 16 vezes 3. Assim, eu passo a ter a raiz quadrada de um produto. Olha só, o meu radicando ele é um produto. E existe uma propriedade na radiciação em que eu posso separar essa raiz em duas partes. Então, isso aqui, ó, equivale à raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 3. Aí eu posso fazer aqui para frente, ó. A raiz quadrada de 16 eu sei que é 4. E a raiz quadrada de 3 continua como raiz quadrada de 3. Então, o resultado para aquela operação foi transformado e é representado dessa forma aqui. 4 vezes raiz quadrada de 3. E assim eu posso escrever uma propriedade, você vai entender essa propriedade agora, que diz o seguinte, ó, se eu tiver a raiz enésima de um produto A vezes B, isto aqui é igual ao produto raiz enésima vezes raiz enésima de quê? Observa que é a mesma raiz, tá? O índice não muda. De A com B. Então, a gente pode fazer essa transformação aqui, ó. Separar a raiz em duas partes, se você tiver um produto lá dentro. Por outro lado, você também pode juntar duas raízes. Eu vou colocar um exemplo aqui, olha só. Se eu tiver a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 7, isto aqui é igual a raiz cúbica de 5 vezes 7. Observe que eu fundi essas duas raízes em uma só, tá? Isso aqui também é devido a essa propriedade. O resultado aqui vai ser a raiz cúbica de 35. Uma outra operação importante de você saber é quando você tem essa situação, ó. A raiz, né? Eu vou colocar aqui uma raiz, por exemplo, cúbica de 27 oitavos, ok? É a raiz cúbica de uma divisão, né? Aqui eu tenho 27 dividido por 8. Ou, se você prefere dizer, 27 oitavos, que é uma fração. É a mesma coisa, né? Toda fração ela é também uma divisão. Quando ocorre essa situação, você pode escrever isso como a raiz cúbica de 27 dividido pela raiz cúbica de 8. Observe mais uma vez que o índice não muda, você precisa conservar esse índice. Então, isso aqui é igual a raiz cúbica de 27, eu sei que é 3. A raiz cúbica de 8, eu sei que é 2, tá?
que nós fizemos aqui? Eu tinha uma operação de raiz com índice 3 e transformei essa operação na divisão entre duas raízes de índice 3. Tá ok? Isso me leva a escrever essa propriedade aqui, ó. Quando a gente tem a raiz enésima de uma divisão, A sobre B, por exemplo, isto aqui é igual a uma fração ou uma divisão também da raiz enésima de A pela raiz enésima de B. E esta propriedade também vale da direita para a esquerda. Vou colocar um exemplo numérico. Suponha que eu tenha a raiz cúbica de 10 dividido pela raiz cúbica de 5. Isto aqui é igual a uma única raiz, também cúbica, de 10 sobre 5. Então, eu passo a ter a raiz cúbica de 2. Ok? E para utilizar tanto esta propriedade quanto a propriedade anterior, você observou que é necessário conservar as raízes. Mas suponha que a gente tenha a seguinte situação. Eu tenho a raiz cúbica de 5 dividido pela raiz quadrada de 3. E eu não consigo fundir essas raízes porque elas têm um índice diferente do outro, né? Então eu posso utilizar a primeira propriedade para transformar essas raízes em um mesmo índice. Eu não consigo transformar somente uma, tá? Porque eles são primos entre si, não existe uma relação de fatores entre o 3 e o 2, tá? Então, a saída aqui é recorrer ao MMC dos números 2 e 3. MMC o que é? É o menor múltiplo comum, tá? Então eu vou procurar um número múltiplo que pode ser dividido por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como eles são primos entre si, esse número, esse mínimo múltiplo comum, ele é o produto. 2 vezes 3, 6. Então, eu posso reescrever estas raízes todas no índice 6. Olha só, lembrando que aqui no radicando possui um expoente 1. Se por acaso você tiver um outro número, uma potência que já traz um expoente pronto, você não precisa considerar esse 1. Você vai considerar o expoente que estiver evidente aqui, tá bom? E aí você vai fazer a transformação do seguinte modo. O radicando você repete. Então, vou repetir aqui, ó. 5 e o 3. E aí vou fazer assim, ó. 6, que é o meu novo índice, dividindo pelo índice anterior, 3. 6 dividido por 3 é 2. Vezes 1, 2. Aqui. 6, que é o índice novo, dividido pelo índice anterior, que era 2. 6 dividido por 2 é 3. Vezes 1, 3. E aqui eu sigo com a transformação, ó. Eu tenho agora a raiz sexta de 5 elevado ao quadrado, que é 25. E eu tenho a raiz sexta de 3 elevado ao cubo, que é 27. Tá? Agora sim eu posso aplicar a propriedade, a terceira propriedade de radiciação. Né? Eu vou fundir essas duas raízes em uma só. Aqui eu passo a ter 25 sobre 27. A quarta propriedade, ela diz respeito a uma potência de raiz. Tá? Como é que é isso? Vou colocar um exemplo aqui. Ó. Vou considerar uma potência de índice, ou melhor, de expoente 4. Aqui dentro eu tenho uma raiz quadrada, por exemplo, de 8. Ok? Esta propriedade, ela diz que eu posso fazer a seguinte transformação. Eu posso escrever essa operação como raiz quadrada de 8 elevado a 4. O que aconteceu? Esse expoente ele pode ser
introduzido no radical, como expoente do radicando. Mas tem um detalhe importante. Imagine que eu tenho aqui, ó, em vez de raiz quadrada de 8, eu tenho a raiz quadrada de 8 elevado ao cubo. Ok? Isso aqui está sendo elevado também à quarta potência. Isso aqui é igual a raiz quadrada também de 8 elevado ao cubo. E aí ele vai receber o expoente 4 aqui, ó. Tá? Esse expoente 4 ele foi introduzido no radical. E nesta situação, você se lembra que a gente precisa multiplicar esses expoentes, né? Então, isso aqui é igual a raiz quadrada de 8 elevado a 12. Tá? Neste exemplo aqui, dá para utilizar outras operações, né? Eu vou até lembrar daquela primeira em que eu posso multiplicar o índice da raiz por um número e multiplicar o expoente interno pelo mesmo número. Então, eu vou supor que eu tenha um número p igual a meio, tá? Multiplicando aqui por p e multiplicando aqui por p, né? Eu vou ter o quê? Ó, isso aqui é igual a 2 vezes meio, que é o índice da minha raiz, de 8 elevado a 12 vezes meio. Isso aqui é igual, 2 vezes meio é 1, né? Então, ó, aconteceu um cancelamento da operação de raiz. E sobrou o quê? 8 elevado a 6. Então, é 8 elevado a 6. Olha só que legal. Quando você conhece essas propriedades, você consegue transformar essas operações e descobrir que o resultado disso aqui, por exemplo, é simplesmente 8 elevado a 6, tá? Isso permite fazer simplificações fantásticas em expressões que aparentemente são terríveis, né? Eu vou colocar alguns exemplos aqui daqui a pouco. Mas antes existe uma última propriedade que ela fala quando você tem a raiz de raiz. Eu vou colocar aqui um exemplo, ó. Suponha que eu tenha a raiz cúbica da raiz quadrada de 8. Isso aqui pode ser escrito assim, ó. Raiz, o 8 se conserva, tá? E esses índices aqui vão se multiplicar. 3 vezes 2. Isso aqui é igual a raiz sexta de 8. Tá? É simplesmente, se você estiver numa situação de raiz, o que fazer? Bom, você pode transformá-la numa única raiz. Para isso, basta multiplicar os índices. E pode ser até uma coisa mais assim, ó, raiz cúbica da raiz quadrada, da raiz cúbica de novo, de 5. Como é que fica isso? Ora, escreve um radical só, conserva o 5 e aqui você vai fazer o produto. Ó. 3 vezes 2, 6, vezes 3, 18. Ou a raiz de ordem 18 do número 5, tá? Vai dar um número muito pequenininho, né? Tudo bem. E aqui me permite escrever essa propriedade, né, conforme ela aparece nos livros. Ela é assim, ó. A raiz enésima da raiz emésima, agora aqui ó, um índice m, tá? Esses dois índices podem ser iguais ou podem ser diferentes, tudo bem? De um radicando a. Isso aqui é igual a uma raiz de radicando a, cujo índice é n vezes m. Ok? Nós vimos até o momento 5 propriedades, tá? A primeira dela diz que eu posso transformar o índice de uma raiz enésima. Como? Eu tenho aqui ó, o radicando, isso aqui pode ser escrito como um número p vezes o índice, e o radicando também recebe essa influência de p, tá? O p deve multiplicar o índice da raiz e deve multiplicar o expoente interno. E com isso você consegue transformar ou até mesmo simplificar algumas operações de raiz.
Uma segunda propriedade, ela fala sobre a raiz de um produto. Então, eu tenho A vezes B, por exemplo, isso aqui é igual ao produto raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Isso te permite dividir uma raiz em duas partes, ou você pode fundir duas raízes que estejam se multiplicando. Lembrando que são todas de mesmo índice. A terceira propriedade é semelhante à segunda, só que ela fala de divisão. Eu lembro que eu coloquei na forma de fração, mas aqui eu vou colocar assim, ó, A dividido por B, tá? Que pode vir na forma de fração. Isso aqui é igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, tá? Equivalentemente seria a raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Tá ok? Essas duas representações são equivalentes. A quarta propriedade, ela fala sobre potência de raízes. Então, suponha que eu tenha a raiz enésima de um número A, e vou colocar aqui uma representação de um provável expoente interno, tá? M. Isso aqui está elevado a um número P. Né? Esse M pode ser igual a 1, ele pode ser um outro expoente, tá? Isso aqui é igual a raiz enésima do radicando A elevado a M vezes P. Ou seja, esse número P, esse expoente aqui da potência, ele é introduzido no radical multiplicando o índice interno, se existir, né? Claro que ele existe. Então, ele multiplica o índice aqui se ele estiver evidente. Se não estiver evidente, basta que você faça a introdução. E a quinta propriedade, ela fala sobre raiz enésima de raiz enésima. Então, tá aqui, ó. A enésima raiz de uma raiz emésima, ó, pode ser igual ou não, tá? Isso aqui é de um radicando A, isso aqui é igual a uma única raiz, aqui vem o produto, ó, N vezes M. Você deve multiplicar os índices internos e conserva o seu radicando, tá ok? Agora eu vou escrever aqui alguns exemplos. No primeiro, eu vou propor a simplificação dessa operação aqui, ó. Raiz quadrada de 72 mais 4 vezes a raiz quadrada de 8. Para você conseguir uma simplificação desta operação, é recomendável que você faça uma decomposição desses valores. Por exemplo, o 72, ele pode ser escrito assim, ó, divide por 2 dá 36, divide por 2 dá 18, divide por 2 dá 9, divide por 3 dá 3, divide por 3 dá 1. Uma vez que eu tenho aqui a raiz com o índice 2, é interessante você procurar nessa decomposição um agrupamento aos pares, tá? De 2 em 2. Aqui, por exemplo, ó, eu consigo 2 elevado ao quadrado. Este aqui é 2 elevado a 1, e este aqui eu consigo 3 elevado ao quadrado. Com isso, eu passo a poder representar a raiz quadrada de 2 assim, ó. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, então 2 elevado ao quadrado vezes 2 vezes a raiz quadrada vezes 3 elevado ao quadrado. Mais, eu vou ver como fica a decomposição do número 8. Então, vou pôr aqui, ó, 8 divide por 2 é 4, divide por 2 é 2, divide por 2 é 1. E agrupando ele aos pares, porque aqui eu tenho uma raiz quadrada, né? Índice 2, então eu vou agrupar aqui, ó, de 2 em 2. Eu tenho 2 elevado ao quadrado e 2 elevado a 1. Então me dá 4 vezes a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2. Beleza? Isso aqui é igual. Agora eu vou utilizar a segunda propriedade.
Tá vendo que eu posso dividir essas raízes aqui, ó? Eu tenho raiz de produto, né? Então eu posso fazer essa separação. É muito conveniente isso. Isso me dá a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Mais, aqui eu tenho 4 vezes a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Bom, e aquela propriedade fundamental lá do início, ela é aplicada agora, quando eu posso aplicar um cancelamento. Ó, raiz quadrada com expoente 2, sobrou 2, vezes a raiz quadrada de 2, né? Aqui não é permitido o cancelamento, vezes, aqui eu já posso, ó, raiz quadrada com índice 2, me sobra um 3, mais 4 vezes raiz quadrada de 2 com índice 2, eu posso cancelar, me sobra um 2, e aqui a raiz quadrada de 2 continua raiz quadrada de 2. Isto aqui é igual, 2 vezes 3 é 6, raiz quadrada de 2, mais 4 vezes 2 é 8, raiz quadrada de 2. E aqui eu posso finalizar com essa soma. 6 mais 8, raiz quadrada de 2. Para você que tem a dificuldade de fazer essas somas, olha só o que eu tenho. 6 raiz de 2 mais 8 raiz de 2, isso aqui me dá 14 raiz de 2. Pensem em laranjas, tá? Se você tem 6 laranjas mais 8 laranjas, você tem 14 laranjas, né? E 6 raiz de 2 mais 8 raiz de 2 é 14 raiz de 2, tá ok? Então esse é o resultado final deste exercício que eu ilustrei aqui. Vou colocar um outro exemplo, que é 2 raiz de 2 elevado a 4. Vamos ver o que dá para transformar aqui? Olha só, como eu tenho a potência de um produto, né? Porque isso aqui na verdade significa 2 vezes raiz de 2, a gente viu nas propriedades da potenciação que o expoente 4 ele se aplica ao fator 2 e se aplica ao fator raiz quadrada de 2. Então, isto aqui é 2 elevado a 4 vezes raiz quadrada de 2 elevado a 4. Agora é o momento de eu aplicar uma outra propriedade, desta vez da radiciação, aquela em que eu posso introduzir esse índice aqui na raiz. Então eu passo a ter 2 elevado à quarta potência, isso aqui é igual a 16, vezes a raiz quadrada de 2 elevado a 4. Tá? Mais uma vez, eu sei que 2 elevado a 4 é 16, então eu tenho 16 vezes a raiz quadrada de 16. E eu sei que essa raiz aqui, ó, é igual a 4. Então eu posso escrever 16 vezes 4. O resultado dessa operação, então, 16 vezes 4 é igual a 64. Vamos para mais um exemplo. Dessa vez eu vou fazer uma racionalização. Olha só, vou colocar aqui um item A, tá? E a operação é 4 sobre raiz de 2. Racionalizar significa fazer com que essa raiz que aparece no denominador, ela desapareça. E para a gente conseguir isso, eu vou multiplicar isso aqui por uma fração equivalente a 1, ou seja, eu vou observar esse denominador e repetir ele aqui em cima e repetir ele aqui embaixo. Isso aqui é igual a 4 vezes a raiz de 2 sobre a raiz de 2 elevado ao quadrado. Aqui eu consigo um cancelamento aqui embaixo, tá? Porque raiz de 2 elevado ao quadrado é o próprio 2. Isso aqui é igual a 4 raiz de 2 sobre 2. E também posso simplificar o 4 com 2.
Então, isso aqui é igual a 2 raiz de 2. Beleza? Vou colocar um outro exemplo agora, um item B. 4 sobre raiz de 3 menos 1. Neste tipo de operação, a raiz não aparece sozinha aqui no denominador. Então, não é suficiente multiplicar pela raiz de 3. A gente multiplica pelo conjugado desse denominador. O que é o conjugado? Eu vou escrever aqui, ó. Imagina que eu tenha um número m menos um número n. O conjugado desse número, ó, conjugado. O conjugado desse número é m mais n. Tá? O que eu fiz aqui? Somente troquei esse sinal aqui, ó, que era uma diferença, ele virou uma soma. Tá? E é o contrário também. Se fosse uma soma, você mudaria para a diferença. O conjugado ele vai ser aqui, ó, 4 sobre raiz de 3 menos 1 vezes. Aqui que vem o conjugado, ó, raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 mais 1, tá? O que você coloca em cima, você tem que pôr embaixo, porque isso aqui equivale ao valor 1, né? Que é neutro na multiplicação, ele não vai alterar o valor da operação inicial. Isso aqui é igual a 4, que multiplica raiz de 3 mais 1, sobre raiz de 3 menos 1, vezes raiz de 3 mais 1. O legal disso tudo aqui, pessoal, não sei se você se lembra, isto aqui, ó, é um produto notável. Isso aqui é o produto da soma pela diferença de binômios. E o resultado disso é simplesmente o quadrado do primeiro, né? Seria o primeiro termo aqui, raiz de 3. O resultado disso é raiz de 3 elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é o número 1. Então, seria 1 elevado ao quadrado. Isso facilita muito para mim. Sabe por quê? Aqui eu vou conseguir um cancelamento e 1 elevado ao quadrado é 1. Então, na verdade, isso aqui é 3 menos 1, que vai ser igual a 2. Então, já posso representar aqui, ó, 4, que multiplica raiz de 3 mais 1 sobre 2. E aí eu consigo fazer o quê? Uma simplificação de 4 por 2. O que me sobra, então, é o resultado 2, que multiplica raiz de 3 mais 1. Olha só que legal. O que a gente tinha? Esta operação, que parecia um tanto assim feia, né? Difícil. E a gente passou até essa expressão mais simples, que correspondem ao mesmo valor. Tá ok? Bom, então esta foi a aula sobre a raiz enésima aritmética. Eu espero que tenha alcançado o objetivo de te ajudar na compreensão desses conceitos sobre radiciação.